Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Nesta semana estamos recebendo representantes das cidades aqui da região, conversando com prefeitos. Ontem falamos sobre a cidade histórica de São Francisco do Sul, expectativa para receber turistas e banhistas nesta época do ano. E hoje vamos entender quais são as prioridades da cidade vizinha de Joinville, a nossa Araquari. Estamos recebendo o prefeito Clenilton Pereira para fazer um bate-papo e a gente falar da expectativa por ano também, ano que vem também, que é semana que vem, né? Prefeito Clenilton, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, Diego, Mosca, todos que nos ouvem e nos assistem, né? Então é um prazer estar aqui, fazer um bate-papo. A gente que agradece, prefeito. Primeira pergunta, o senhor chegou bem, conseguiu vir pela 280, teve congestionamento, fila, como é que é? Não, eu levo um pouco mais de sorte porque eu moro na 101, né? Eu moro na 101, não preciso... Eu pego a 280 que eu vou para a prefeitura, aí pego. Mas para cá foi tranquilo, bem de boa, 101 ainda tá de boa. Acaba sendo o principal desafio, né, prefeito? A 280, a questão de congestionamentos e filas, né? Desafio não só nosso, mas toda a região, né? Principalmente agora na temporada, mas não é só na temporada, né? Eu estava em São Francisco semana passada e estava comentando com o prefeito Godofredo, meu amigo, e eu falei, o que mais sofre hoje é o francisquense. Porque nós, de Araquari, sofremos, a gente tem condições de chegar. Barra do Sul tem 2 entradas, São Chico só tem uma, né? A não ser que vá pela água, né? Mas se não for pela água, por terra é uma só. Tem um sofrimento grande e todo mundo perde com isso, perde a economia, perde o turismo, sem contar que perde também vidas, né? Muitas já foram ceifadas por conta da não duplicação. Então é um desafio de todos nós, não só os líderes políticos, mas também toda a comunidade em geral, que a gente consiga, né, vencer esse desafio em termos da duplicação, coisa tão simples para o governo federal e tão complexa para a gente, né? Verdade. Prefeito, como é que estão os investimentos em loteamentos industriais na cidade do senhor, né? Está tendo alguns contatos com empresas que estão projetando se instalar na cidade? Alguma novidade que venha por aí, queira compartilhar conosco? A gente não para de crescer, né? Nós saiu agora recentemente a nova lista aí do PIB, e a gente se mantém em 13º PIB de Santa Catarina. Para as pessoas terem uma noção, né? O PIB é algo muito difícil você conseguir subir uma posição. Eu uso esse número porque é um número muito significativo para a gente. Há 10, 12 anos atrás, Fernando e Marcos, nós éramos o 67º PIB, aproximadamente 300 milhões. Hoje, nós somos o 13º PIB, com 5,5 bilhões de PIB. Nós ultrapassamos cidades muito importantes. Um exemplo, São Francisco, nossa vizinha aqui, que tem porto, Navegantes com porto e aeroporto, Tubarão, que é gigantesca. Todas essas cidades ficaram para trás no PIB. Araquari teve um salto gigantesco. E para a gente manter essa posição e crescer cada vez mais, precisa continuar trazendo empresas. Então a gente continua trazendo a pequena, a média, a grande, a gigante. Recentemente a gente fez um evento em Araquari, chamado Araquari 30 Mais, porque a gente agradeceu as empresas, né? A Araquari é o que é por conta do investidor, daquele que empreende lá. Então a gente fez um evento para dizer muito obrigado. Foi até engraçado o dia que a gente chamava os empresários e perguntavam, eu tenho que pagar alguma coisa? Não precisa pagar nada. A gente quer dizer obrigado a vocês, né? Mas eu nunca vi isso. Mas é justamente por isso que a gente fez, quem sabe? Porque o empresário é muito cobrado, fiscalizado, por muitas vezes hostilizado, mas muito pouco reconhecido. Eu fiz questão de fazer um evento e essas 30 empresas representaram a totalidade que está na Araquari gerando emprego e renda hoje. E a gente continua trazendo empresas. Quem toca essa pasta hoje é o Londres Turra, que é o presidente da Associação Comercial também, e é o secretário de Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico, Governo e Comunicação. Mas esse é um trabalho, como eu fui secretário por 6 anos, me perguntavam qual era o segredo para trazer a empresa, e eu respondia que era o segredo. Esse é o segredo, né? Deixa lá. Então, que aí sem ele, às vezes nem eu quero saber, e volta e me diz, prefeito, aconteceu assim, estou conversando com a empresa tal, toca pau. E a gente vai fazendo isso, a gente tem programado algumas viagens esse ano, né, dentro do Brasil, fora do Brasil, porque quando começa o desenvolvimento lá atrás, eu viajo, eu vou 3 vezes para a China, eu vou para o Chile, eu vou para os Estados Unidos, um monte de lugares vender Araquari. Então, ela não tem uma frase muito legal, que diz que uma coisa, quando acontece de uma hora para outra, levou muito tempo para acontecer. E a gente fez isso, a gente prospectou Araquari. E hoje a gente colhe, né, esses frutos. E a gente continua fazendo isso, trazendo desenvolvimento. Gerando emprego, gerando renda, né? Alguém tem que gerar emprego e renda para que as coisas aconteçam. Prefeito, a gente ouve falar já há muito tempo o seguinte, né? E a gente ouve essa frase, Araquari está crescendo muito, Araquari vem crescendo. A BMW, a gente está instalado em Araquari, 8, 10 anos? Instalou em 2014. 2014, 8 anos. há 8 anos.
E quando a gente tem uma cidade que acaba crescendo muito, vem os desafios também. E quando você tem bastante empresas se instalando, você tem a oferta na questão do mercado imobiliário, você precisa de infraestrutura, né? Acaba sendo um desafio também, porque pode chegar em um certo momento a gente pensar o seguinte: bom, Araquari recebe tanta empresa que tem um monte de galpão, tem um monte de casa para locação, mas não tem a infraestrutura que acaba sendo a rodovia e tudo mais. Quer dizer, como é que se planeja a cidade, se pensa Araquari também para 5, 10, 15 anos? Porque se continuar nesse ritmo de crescimento, todos os setores têm que vir junto, porque a sociedade é uma grande engrenagem, né? A gente corre esse risco de chegar lá na frente e a gente ter um setor que acaba sendo penalizado em razão disso, porque vem para Araquari, mas e aí? Cria um caos, né? E esse é um medo, lógico que sempre existe esse medo, mas a gente, hoje, digo a vocês que a gente tem um time muito competente, muito dedicado, muito preocupado com o todo. Eu brinco que Araquari é aquela coisa que tu sai para arrumar o carro, mas não dá tempo, então tu para jantar, troca o pneu, para almoçar, troca o óleo e assim vai. A gente não tem o tempo suficiente para fazer aquilo que a gente quer. Que é o quê? Que é planejar tudo bonitinho, direitinho. Você não consegue fazer isso. Não consegue. É praticamente impossível. Porque não tem como você não tem estrutura para preparar a cidade para crescer. E quando tu cresce, não está preparado ainda. Então é um processo que acontece em paralelo. O que a gente tem feito hoje é pensar do Araquari para o futuro, mas também já olhando para o presente. Então a gente tem investido muito em todos os setores. Pegamos um exemplo prático, né? Nós estamos agora construindo um hospital. Por que o hospital? Mas Araquari, puxa, mal tinha um pronto-atendimento, agora tem 24 horas. Saúde é desafio em qualquer lugar. Esse hospital é um hospital com aproximadamente 100 leitos. É o da rede? Que não é da rede. A rede hoje, ela atende a gente no pronto-atendimento. Então uma rede atende. Sim. O que a gente vai fazer, Marcos, é o quê? A gente vai construir o hospital e vai fazer uma concessão. Perfeito. Que pode ser a rede. Perfeito. Que pode ser quem toca o hospital infantil. Perfeito. Que pode ser o pessoal do Betesda, que pode ser São José de Jaraguá. Enfim, qualquer um pode participar. A ideia é o quê? Que a gente tem um hospital. Esse hospital ele vai ser referência, né, em algum setor. Possivelmente em média complexidade. Mas esse hospital não atende só Araquari, vai atender parte de Joinville, de Barra do Sul, da região. Eu penso que nós prefeitos da região, precisamos pensar Araquari, Joinville, Barra do Sul, Garuva, tudo, como um todo, e não como uma cidade. Minha preocupação é porque não adianta você construir uma mansão numa favela. Não adianta, você precisa ter estrutura para o todo. Né? E não estou aqui criticando a favela, pelo contrário, mas você precisa ter, né, uma questão de hegemonia, de sintonizar o todo. Então Araquari depende muito de Joinville, como Araquari também influencia muito em Barra do Sul, em São Chico, então vai. Então a gente tem, o que a gente tem se preocupado muito é com o básico, que é a saúde, educação e infraestrutura. Então ele tem investido muito, eu falei do hospital. Eu mando ele citar agora uma escola. Essa escola vai ter um investimento de 13 milhões, não é 3. São 13 milhões de reais numa escola. Vai ser uma das escolas mais equipadas e mais preparadas fisicamente de Santa Catarina. Por quê? Mudou muito a educação. Antigamente, Marcos, os pais mandavam ir para a escola, a gente ia e tudo bem. Essa geração é diferente agora. Você precisa convencer o aluno que é bom estar na escola. Você tem um lugar aconchegante, um lugar diferente. Então, a gente tem investido muito na educação, na saúde. Nós estamos muito bem servidos lá, né? O nosso secretário de Educação é o ex-prefeito Tio Garcia, com 12 mandatos, com uma vida pública incrível. De saúde, dispensa a apresentação, Tânia Ebert, vocês aqui de Joinville conhecem muito bem, mais de 40 anos de vida pública, que tem nos ajudado muito. Então, são pastas muito importantes, as prioritárias. Então, a gente colocou pessoas com muita experiência. Mas a gente não para de investir na infraestrutura. Nós investimos esses 2 anos agora, mais de 60 milhões, são 60 obras, se eu não me engano, de pavimentação, de pavimento o tempo todo, e te prepara. Tu falou em loteamento, Fernando, nós temos uma lei que foi em 2017 ou 2018, quando eu comecei o primeiro mandato, quando a gente mudou a forma de fazer loteamento. Hoje todo loteador ele é obrigatório fazer tudo, inclusive toda a pavimentação de todas as ruas. Isso não existia lá atrás. Então olha o que ficou para trás para a gente resolver. Então a gente está resolvendo os desafios do passado, mas daqui para frente as coisas vão funcionar melhor, pensando justamente no que tu me perguntou. Como que vai ser daqui para frente? Mas eu acho que não é só Araquari, é aquilo que eu falei, é uma coisa muito regional, sabe, Marcos? Eu acho que a gente se ajuda, nós somos muito gratos a Joinville. Araquari é o que é por conta de Joinville. Se não tem Joinville, a BMW jamais estaria em Araquari.
toda a infra que nós precisávamos estava aqui. Deixa eu pegar esse gancho que o senhor fala ali sobre a questão regional, né? Esse hospital que o senhor acaba de citar, ele pode ser um hospital regional com a participação de todos os municípios? É a ideia. Essa é a ideia. Okay. Tanto é que o primeiro, são 20 milhões de recursos do governo do estado, mas 10 milhões que eu peguei de financiamento, o hospital vai custar mais ou menos aí uns 60 para 70 milhões, acredito eu. Metade desse recurso já está garantido, e a gente já começa, deve estar licitando ele entre fevereiro e março. Hoje a tecnologia é muito avançada, então eu acredito que vai acontecer rápido. A ideia é que dentro desse meu mandato agora, meu e do Gordo, a gente consiga deixar boa parte dele pronto. Mas a gente não vai esperar ele ficar pronto para inaugurar. A gente vai fazer por etapas, senão vira um elefante branco. Aquela coisa, aquelas obras públicas que nunca acaba e nunca funciona. Então a gente vai deixar pronto o pronto alimento, inaugura e vai fazendo por etapas até deixar tudo pronto, dando vida, né? Porque senão, e está lá parado hoje, a gente fica triste quando passa lá, porque a gente fez um processo lá no início que não era do jeito que era para ser, porque a gente não conseguia receber recurso dos deputados, e os deputados ajudaram muito. A gente recebia o recurso, eu não conseguia colocar lá, então eu tive que travei o processo, rompi e começamos a fazer novamente. E aí agora a gente está conseguindo, nesse novo formato, a gente consegue receber recursos de todos os setores. Prefeito, ainda falando sobre a questão toda de infraestrutura, né? A gente sabe que as cidades praianas, por exemplo, principalmente agora no final do ano, na época da estação de verão, né? Acabam muitas vezes até triplicando, né, a quantidade da população, e com isso vem aqueles problemas básicos, né? Como, por exemplo, a questão da coleta de lixo, a questão do abastecimento de água como um todo. E a cidade de Araquari sofre, né, algumas interrupções justamente com o fornecimento de água, principalmente naquela região do Itinga ali. Como é que estão essas conversas, por exemplo, né, com a Casan para tentar resolver de vez esse problema? Esse é um desafio que tem faz tempo já, né? Vocês acompanham de perto também aí. Eu lembro que o Joinville sofreu isso por muitos anos, há décadas atrás, quando era Casan, e quando saiu da Casan, esse sofrimento praticamente acabou, né? E essa é uma fala que eu tenho feito na minha cidade o tempo todo, tanto é que eu fui um grande crítico da Casan. Há um conflito bastante grande entre nós, prefeitura e Casan. Não com o pessoal da Casan, mas com a Casan em si. Nos últimos anos, a Casan teve uma melhora. Ela teve uma melhora. Ela, com a Roberta na presidência, com o governo do Moisés, a gente teve uma melhora. Porém, bem no finalzinho agora, tivemos e volta desafios, aí a comunidade não bate na Casan. Prefeito, a minha água. Aí eles mandam story, enfim, né, é natural. É a responsabilidade do prefeito. Eu brinco que na cidade pode ter 1000 empresários, tantos juízes, tudo. O prefeito só tem um. Pode ter 1000 habitantes ou 10 milhões de habitantes, só tem um. Então, tudo acaba recaindo sobre o prefeito. Então, o prefeito tem essa responsabilidade. Por mais que a Casan não seja, né, do município, seja do Estado, é responsabilidade minha. O que eu estou fazendo? Conversando com os líderes políticos nossos, para ver se a gente mantém a Casan ou se a gente rompe de fato. Minha vontade lá atrás é de romper, sempre foi. Eu acabei mudando de ideia durante o percurso porque a Casan melhorou. Então, o meu papel não é colocar ou tirar esse e aquele, é que tem um serviço de qualidade lá na ponta para o cidadão. Cara, ficar sem água não existe, né? Os caras ficam doces, eles dizem, sem tomar banho, pelo amor de Deus, sem ter água em casa, isso é o mínimo, do mínimo. Então a gente tem aí uma briga constante com eles, tem a necessidade de fazer uma ETA. Se não tiver uma ETA, não vai resolver. Porque nós somos dependentes de Joinville, e é natural. Primeiro vai atender Joinville. É águas de Joinville, não é águas de Araquari aqui. A hora que acabar de atender Joinville, vai atender Araquari. Sim. Não é nenhum demérito da águas de Joinville. É o papel deles. Né? Então, nós precisamos ser autossuficientes para isso. Tem que ter uma ETA. Usamos hoje 70 litros por segundo. É muito, parece pouco, mas é muita coisa. A gente tem que ter uma ETA de pelo menos 200 litros por segundo. Esse projeto já foi feito pela Casan, está tudo encaminhado, mas ainda não foi adiante. Se não for, realmente a gente busca aí uma nova concessão. Mas o município pode romper o contrato com a Casan se quiser? A lei permite. A lei permite. A água e saneamento é uma prerrogativa do município. Eu rompi com a Casan lá atrás. Porém, a Casan entrou com uma liminar e conseguiu ficar. Mas aí eu faço sempre esse apelo à minha população. Mas a Casan não tem água. Eu falando agora na câmera, para quem está assistindo a gente. Não adianta ir para a rede social brigar. Tem que ir no 0800. E tem que realmente formalizar. Porque aí quando eu entro na justiça pedindo para que o município toque, a justiça vai lesionar. Realmente a Casan não atende. Então agora eu vou conceder ao município. Aí a justiça olha, mas não tem reclamação nenhuma. Por que o prefeito quer romper? O que está acontecendo aqui? Não, vai ficar com a Casan. Então, se não houver formalização lá na reclamação, não adianta nada. Então, por isso que a gente não conseguiu. Mas hoje é Casan, mas a gente não decidiu nada ainda. Estamos no conflito, estamos nessa luta. Eu tenho que defender a população, eu tenho uma procuração do meu povo para defender eles. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o que é melhor para eles. Né?
Prefeito, nosso tempo está terminando. Para finalizar, a gente tem uma grande operação em andamento, né, do Ministério Público, inclusive com prefeitos presos aqui na nossa região, enfim. Preocupa o senhor todo esse movimento? A gente está para uma virada de ano, novo governo? Não, de verdade não. O pessoal me perguntou isso, né? Porque aconteceu na região, a gente fica triste porque são prefeitos, são amigos, eu não sei o que aconteceu. E não é porque são prefeitos, mas seja quem for. Eu me preocupa um pouco qualquer tipo de acusação, porque às vezes a gente não sabe o que aconteceu de fato. Eu já vi muita gente ser acusado, inclusive até ser preso. E ser inocentado depois. Só que isso acabou com a vida da pessoa. Eu nunca esqueço, no primeiro mandato meu, eu nomeei meu irmão para ser secretário de Desenvolvimento Econômico. Lembro disso. Vadinho. No segundo ano, o Ministério Público pediu meu afastamento, porque eu tinha nomeado meu irmão. Eu sabia que eu estava certo. O que eu fiz? Fui lá, acatei, demiti ele certinho. Eu fui inocentado, porque não tinha nada de errado. Só depois. Aquilo passou, só que foi depois. Só que um dia eu estou assistindo em casa, na TV, e eu vejo lá, ó, prefeito, o Ministério Público pede o afastamento do prefeito de Araquari. Ainda olhei para minha esposa e falei, sou eu? Eu brinquei, sou eu, não sabia daquilo. Falei, caramba, graças a Deus não tinha nada errado. Mas esse tipo de coisa, eu me preocupo com o que a gente vive no Brasil hoje, nesse tipo de coisa. Porque é muito fácil acusar, condenar. E depois? Eu sempre falo isso, por trás de um prefeito, de um vereador, de um empresário, de um locutor, de qualquer um. Ali tem um cidadão, ali tem um pai, tem um filho, tem um irmão, seja o que for. Então me preocupa um pouco. E quanto a nós lá, eu não tenho preocupação porque eu tenho um time muito qualificado, muito competente, muito sério. Lógico, eu tenho quase 2.000 pessoas trabalhando comigo hoje. Eu não sei o que está acontecendo nesse exato momento. Alguma coisa pode acontecer errado? Pode em qualquer lugar do mundo. Acontece dentro da casa da gente, a gente não sabe às vezes. Mas eu tenho muita convicção de que está tudo certinho, correndo bem. Falou antes aqui em prestação de contas, né? Que TCE, né? Eu vou para o 7º ano de governo. Eu tive todas as contas aprovadas. Todas, sem exceção. Porque tem um time muito preocupado com isso. Eu tenho um time que se preocupa muito com o dinheiro público, porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro a gente cuida do dinheiro do povo lá. E torço, de verdade, para que meus colegas prefeitos, né, não tenham nada de errado, eles voltem para casa e que consigam, né, vencer esse desafio. Mas lá bem tranquilo, graças a Deus, devido ao mérito disso com todo o nosso time e a nossa população lá, né? Graças a Deus, tudo certinho, correndo bem. Muito bem. Prefeito, mais uma vez agradecer o senhor então aí pela presença, né, pelos esclarecimentos, pela nossa conversa. Desejar muito sucesso, um 2023 maravilhoso aí ao senhor e, é claro, a todo o público de Araquari. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês aqui, que esse ano eu vou desejar muita sorte para o Marcos, menos para o time dele, não quer dizer, mas eu vou desejar muita sorte para o time do Fernando, que é flamenguista, uma nova virada, sem interesse nenhum, tá, Marcos? Sem desejar? Tranquilo, sorte. né? Acho que Deus abençoe. Mas a gente tem Mundial, né? Até você tem Mundial. Não. Entre vocês e Palmeiras dá para contar. Eu tenho amigos palmeirenses lá, é um sofrimento para eles também, não é fácil, né? Tá fácil. bom. Só não deu para o Brasil. Prefeito, obrigado, grande 2023.